constrangedora da minha vida até agora. Acho que ela reflete a realidade de muitas meninas, pois é sobre a minha primeira menstruação. Agora eu estou rindo à beça lembrando de tudo, mas naquela época eu estava certa de que minha vida tinha acabado. Prometa que não vai rir de mim. Eu venho de uma família muito religiosa e meus pais nunca foram bons em conversar sobre assuntos relacionados ao corpo e afetivos. Minha mãe me ama, mas acho que ela morria de medo da hora em que precisasse conversar comigo sobre menstruação, sexo, acho que ela sente calafrios só de pronunciar a palavra, e outras coisas do tipo. Eu cheguei aos meus 11 anos tendo certeza de que os bebês surgiam do nada e simplesmente se materializavam nas barrigas das mães. Eu nem me dava ao trabalho de pensar na puberdade ou nas mudanças do meu corpo. Um dia, acordei pela manhã e fui ao banheiro, quando vi algumas manchas marrons estranhas lá embaixo. Eu não tinha ideia do que aquilo poderia ser, então fiquei muito assustada. A primeira coisa que passou pela minha cabeça era que eu precisava pedir ajuda aos meus pais, mas a ideia de sair do banheiro, ir até a minha mãe, tentar explicar o que tinha acontecido comigo, incluindo dar nome às minhas partes íntimas, era demais para mim. Pedir ajuda ao meu pai não era nenhuma opção, e eu nem tinha irmãs para tirar minhas dúvidas. Aí, mesmo com medo, resolvi esperar. Talvez aquilo desaparecesse com o tempo. Eu fui para a escola, mas não consegui me concentrar nos estudos. Só ouvia meu corpo e tentava entender quão grave era o meu problema. Nem passou pela minha cabeça pedir um conselho das minhas colegas. Ainda era muito constrangedor mencionar de onde as manchas estavam vindo. Nas próximas 2 vezes que eu fui ao banheiro, eu vi outras manchas marrons, mas eu não estava sentindo nada. Então, pensei que dava para esperar mais um pouco antes de entrar em pânico. À noite veio a dor. Aquela dorzinha chata e constante que toda mulher conhece. Agora eu sabia que era hora de entrar em pânico. Então criei coragem, abri a internet e procurei por dor no estômago com sangramento. Aos 11 anos eu não era muito boa em anatomia e tinha certeza de que o estômago ficava em algum lugar da barriga. Você já deve imaginar que úlcera foi a opção mais otimista que encontrei. Ok, naquele momento eu sabia que ia morrer, mas pedir ajuda ainda parecia muito vergonhoso. Aí resolvi dormir e pensar nisso no dia seguinte, mas obviamente não consegui pregar os olhos a noite toda. Eu fui para a escola super nervosa e em pânico, pois tinha checado de novo de manhã e ainda havia manchas marrons na minha calcinha. Porém, meu problema de saúde não tinha piorado, e as aulas até me distraíram um pouco. Até que na aula de matemática eu senti algo molhado e corri para o banheiro. Lá encontrei uma cachoeira de sangue. Eu quase desmaiei. Minhas mãos tremiam e eu estava chorando histericamente. Tudo que eu consegui fazer foi correr para a enfermaria da escola dizendo que eu estava sangrando, que eu tinha úlcera e que ia morrer. Àquela altura, eu já não tinha mais vergonha de compartilhar meu problema. A enfermeira ficou assustada, mas depois, quando ela perguntou em detalhes o que eu estava sentindo, ela ficou visivelmente aliviada. Acho que você não vai morrer. Você simplesmente está passando pela sua primeira menstruação. O quê? Menstruação. Você não sabe o que é? Ela ficou super surpresa com a minha ingenuidade, mas explicou pacientemente o que era aquilo e o que eu deveria fazer. Também me deu alguns absorventes e me explicou como usá-los. Obviamente, a notícia de que eu não iria morrer me deixou feliz. Mas quando eu já estava saindo da sala, a enfermeira me perguntou se eu poderia pedir que minha mãe fosse até lá para ter uma conversa particular com ela. Depois de contar para minha mãe que eu tinha menstruado pela primeira vez e de vê-la envergonhada, dei o recado da enfermeira. Eu não tinha ideia do que elas iriam conversar, eu só estava feliz por ter voltado a ser saudável. Só muitos anos depois, quando minha mãe estava conversando comigo sobre relações sexuais e se sentindo super desconfortável com aquilo, é que ela confessou que a enfermeira disse para ela que conversar sobre fisiologia era crucial para os adolescentes e que ela tinha insistido que minha mãe superasse seu constrangimento e desse um jeito de me explicar algumas coisas importantes. Hoje sou grata àquela enfermeira, pois agora entendo que não devemos sentir vergonha dos nossos corpos e que se tivermos dúvidas precisamos perguntar e não guardarmos conosco. E é bem melhor que os pais respondam a essas perguntas em vez de outra pessoa que não nos conhece tão bem quanto eles. Viu só a tempestade que eu fiz num copo d'água? Conte pra mim nos comentários se a sua primeira menstruação também foi constrangedora. E compartilhe sua história com outras meninas para que elas saibam que a menstruação não é tão assustadora quanto parece.